Olá, essa é a minha atividade de estágio supervisionado 1. Meu nome é Eliseu Roque do Espírito Santo, estou fazendo a segunda licenciatura em Filosofia. Então nós vamos apresentar aqui o plano de aula, primeiro para o primeiro ano, plano de aula 1, que foi preparado com o tema Mito e Filosofia. Então eu tenho aqui o meu plano de aula, a competência da Base Nacional Comum Curricular associada a esse plano é a competência número 1, que é analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos. E compreender e posicionar-se criticamente em relação a elas, considerando diferentes pontos de vista. O conteúdo é o mito de Édipo, e nós vamos, então, analisar os elementos que compõem esse mito, e o objetivo específico é conhecer uma narrativa mítica da Grécia Antiga, identificar as características de uma narrativa mitológica. Segundo momento, nós vamos ver o mito hoje, o sentido atual de mito, analisar a ideia mítica de progresso na modernidade. Depois nós vamos ver o mito da Via Láctea como leite espalhado pelo seio de Hera, versus a ideia de Demócrito, de uma concentração de estrelas. E vamos comparar o mito com a filosofia. Finalmente, nós vamos ver a diferença entre mito e filosofia, as vantagens da filosofia enquanto método de compreensão da realidade. Então, os alunos, como objetivos específicos, construem uma síntese escrita que aponte as diferenças entre o mito e a filosofia, propor argumentos que demonstrem as vantagens da explicação filosófica frente à explicação mitológica. Aí nós vamos começar a aula projetando slides e apresentando o mito e as ideias filosóficas. Daremos início a um debate buscando as características de uma narrativa mitológica. Será primeiramente apresentado o mito de Édipo, depois o da Via Láctea e a explicação filosófica de Demócrito. Se discutirá formas modernas de encarar a realidade como mito, como por exemplo o mito do progresso. Se verificará a diferença entre uma ideia mitológica e uma filosófica. Finalmente, se discutirá as vantagens da filosofia na compreensão e explicação da realidade. Então nós vamos usar como metodologia a leitura, debate e também a elaboração pessoal. Aqui estão os recursos didáticos que vão ser usados, projetor de slides, narrativa de mito, quadro branco. A avaliação vai ser formativa, né, e ela considerará a participação dos alunos nos debates e também a atividade escrita no final, que está a referência da obra para o conteúdo desta aula. Para o segundo ano, decidimos discutir o tema de filosofia política, democracia. Eu vou apresentar para vocês aqui. O objetivo é examinar alguns aspectos essenciais nas principais concepções modernas e contemporâneas de democracia. Nós vamos ver a concepção liberal, a crítica de Marx e a concepção republicana. A competência é a primeira competência na área de ciências humanas e sociais, suas tecnologias. E nós vamos, primeiro, discutir a questão da democracia na Grécia Antiga. Vamos apresentar a concepção liberal de John Locke, Adam Smith e John Stuart Mill. Depois vamos ver a crítica de Marx à democracia liberal. E depois vamos analisar a concepção republicana de democracia, principalmente o conceito da liberdade como não dominação. Aqui estão os objetivos específicos para cada momento, né? E nós temos aqui o desenvolvimento do tema, que a aula terá início com a questão: que política pode resultar de uma sociedade que se fundamenta no individualismo egoísta e possessivo? Depois de um bom debate sobre isso, vamos apresentar o conceito de democracia da Grécia Antiga e comparar com a democracia no Brasil e nas sociedades democráticas modernas. Nós vamos analisar a concepção liberal da liberdade em Locke, Mill e Smith. Vamos debater a crítica de Marx à democracia liberal e ao capitalismo. Vamos analisar o conceito de liberdade como não dominação, debater sobre a importância da cidadania ativa para a manutenção do Estado de Direito e, finalmente, os alunos deverão elaborar individualmente uma síntese sobre a democracia republicana. A aula será desenvolvida com exposição e debate. No final de cada aula, no final da aula, cada aluno deverá elaborar uma síntese pessoal sobre as características e demandas de uma democracia republicana.
Recursos didáticos é projetor de mídia, quadro branco. A avaliação também será a partir da participação dos alunos e a produção final, cada um vai exercer. Esse é o meu plano de aula, eu espero tenha ficado claro para todos vocês. Muito obrigado.